Não esqueça, o sucesso deixa rastros. Nenhum desafio é único e você não será o primeiro a passar por um determinado caminho. Então, por mais que existam diversas trilhas a seguir, sempre haverá alguém que já passou por ela antes e deixou suas pegadas. Não importa a batalha que você esteja lutando, a jornada que escolheu seguir. Se você já empreendeu antes ou não, se os seus objetivos parecem únicos e diferentes dos outros, sempre haverá alguém com quem você poderá aprender. A pessoa esperta é aquela que aprende com o erro e com os acertos dos outros. Desse modo, você vai poupar uma boa quantidade de tempo, energia e esforço. E isso é importante, porque se tivéssemos todo o tempo do mundo, qualquer coisa seria possível. Mas, infelizmente ou felizmente, não temos. Por isso, temos de dar valor ao aprendizado e ao discernimento de seguir os rastros que o sucesso dos outros nos deixa. Seguir a trilha de quem já abriu a picada, o caminho. Você não precisa descobrir um caminho novo toda hora. Não tente reinventar a roda. Use a roda pronta para ir mais longe. Esse livro contém tudo o que funcionou para mim, o que deu certo na minha estrada, o que tenho certeza de que você pode aplicar e que, se colocado em prática, vai mudar a sua vida. Com base no que vai ler aqui, você terá em suas mãos o que precisa para ser foda. Mas, atenção! Tão importante quanto aprender é colocar em prática o que você aprendeu. Se você apenas aprender todo o conteúdo deste livro e não o colocar para funcionar na sua vida, nesse caso, você terá apenas uma obesidade mental. Vai ter excesso de conhecimento sem nenhum resultado real na sua vida. Não importa o quanto você já viveu até aqui. O que importa mesmo é a intensidade de prática que você imprimiu na sua vida. Durante a maior parte da minha vida, priorizei a intensidade da prática para obter os resultados que tenho hoje. Por isso, tenho certeza de que posso ajudar você a andar mais rápido e crescer em direção aos seus sonhos. Aproveite para fazer valer o seu tempo. Muitos dizem que a vida passa tão rápido que não há tempo suficiente para realizar todos os sonhos. Mas a vida só passa rápido para quem passa por ela. Para aquele que vive com intensidade, a vida demora a passar e o tempo se multiplica, propiciando a oportunidade para fazer tudo o que realmente importa. Contudo, você deve estar se perguntando: tudo bem, entendi, mas como faço para ser foda? A resposta é: venha comigo que eu vou mostrar a você. Descobri um tipo de comportamento que vai ajudar você a ser foda. Ainda mais, percebi que esse tipo está na palma da sua mão. Na verdade, ele está mesmo nos dedos de sua mão. Fiz uma associação de cada um dos 5 pilares que o levarão a ser foda: positividade e otimismo, visão e direção, atitude e execução, compromisso e valores, controle emocional e detalhes, com os dedos da sua mão. Assim, vai ficar mais fácil para você se lembrar sempre do que é importante para agir na direção do sucesso. Detalharei esses pilares nas próximas páginas. Inspiração é mais que a minha paixão, é o meu propósito. Por que algumas pessoas não conseguem alcançar o sucesso? Algumas pessoas não conseguem ter sucesso porque não utilizam todos os recursos que têm disponíveis para trabalhar. Elas não se entregam por completo em busca do que desejam. Não se engane, o sucesso é 100%. Não existe a possibilidade de usar 70% dos recursos para obter 70% de sucesso. Ou é 100% ou nada. Digo sempre para as pessoas que, nesse caso, o bom é inimigo do ótimo, porque não dá para aceitar menos do que a dedicação total para conquistar e manter o sucesso. O sucesso é igual à fidelidade, ele só aceita 100%. Se você é casado ou tem uma relação exclusiva com alguém, experimente dizer para essa pessoa que a ama infinitamente e que é 99% fiel a ela. Resultado: você acabará com o seu relacionamento. Com o sucesso é a mesma coisa. Ou você se entrega 100% ou ele vai virar a cara para você.
Quando você se dedica totalmente a algo, sem dúvida vão surgir opiniões contrárias, críticas e comentários desmotivando-o. Isso faz parte do modo de ser de quem não tem a coragem de se entregar totalmente a um objetivo. Lembro-me bem de quando comecei a empreender. Fui muito criticado, condenado e me tornei motivo de piada dos meus amigos, porque eles me consideravam uma pessoa bitolada naquilo que eu estava fazendo. Algumas pessoas até se afastaram de mim. É claro que tudo isso me chateava, até perceber que ser bitolado é o principal indicador do seu sucesso. É claro que é preciso ter equilíbrio na vida para balancear todas as áreas, mas o sucesso vai exigir que você se entregue 100% a ele por um determinado tempo. Quando você quer vencer, não existe aquela história de fazer o que dá para ser feito. É uma paralisia mental achar que você pode dedicar apenas uma parte do seu foco aos seus objetivos e, ainda assim, ser bem-sucedido. Depois de um tempo, descobri que a palavra bitola nada mais é do que a largura entre os dois internos de um trilho ferroviário. E isso é incrível, porque, metaforicamente, quer dizer que uma pessoa bitolada, no final das contas, é aquela que não sai do trilho, não sai do caminho, não desvia sua atenção e não sai da estrada. Então, você terá que usar o seu melhor, a sua capacidade máxima, empenhar-se em fazer muito mais, e não apenas o que é possível. Você terá que ser foda se quiser sair do lugar comum e deixar de ser apenas mais um na multidão. Quando uma pessoa não tem sucesso, não há outra explicação. Ela não usa com sabedoria todos os recursos disponíveis e necessários. Ela pode até ser dedicada a muitas coisas boas, mas, com certeza, deixa de lado muitos detalhes importantes. Há muita gente com valores e ética irrepreensíveis, mas sem atitude. Essas pessoas, embora virtuosas, não saem do lugar e acabam desperdiçando o seu potencial. Também existem aquelas que têm pegada e atitude, mas não possuem virtudes. Então, possivelmente, elas se transformarão em fracassados bem pagos. Há ainda aqueles que possuem virtudes e atitude, mas não têm equilíbrio emocional. Então, frustram-se rápido e desistem muito cedo. Sem contar as pessoas que possuem controle emocional, atitude e virtudes, mas não sabem aonde estão indo. Permanecem andando em círculos, não têm uma direção a seguir e não chegam a lugar algum. Por fim, há certas pessoas que têm direção, atitude, virtudes e equilíbrio emocional, mas não carregam positividade e otimismo. Por isso, não conseguem permanecer num estado de ânimo firme e determinado para continuar lutando até o dia da colheita. A importância da autoanálise. Pode parecer estranho num primeiro momento, mas a verdade é que para percebermos aonde estamos indo, é muito importante saber de onde estamos vindo. Sim, porque temos uma estranha mania de repetir os erros do passado e, consequentemente, acabamos encontrando sempre os resultados anteriores, ou mesmo a falta deles. Nosso passado é a fonte de referências sobre quem somos e como nos comportamos. Se analisarmos nosso presente e compararmos os resultados desse momento com o nosso passado, podemos perceber aquilo que precisamos mudar em nós mesmos para conseguir dar um rumo certo para a nossa vida. Um rumo que pode nos levar aonde quisermos ir, para realizarmos os sonhos que quisermos realizar. Essa análise precisa nos direcionar para novas atitudes, diferentes daquelas que não nos levaram aonde queríamos ter ido. É bom que fique claro que a mudança acontece na vida de quem recusa o óbvio, de quem se questiona e procura ser e fazer diferente do que sempre fez. Se o seu passado não o levou ao sucesso, você tem que mudar o que vem fazendo.
Minha primeira experiência empreendedora foi em 1998. Eu tinha 12 anos de idade quando meu pai começou a me dar mesada. Ele me alertou: você precisa aprender a administrar o seu dinheiro. Vou dar a você R$ 100 por mês para que possa comprar comida na escola, fazer suas coisas e comprar o que você deseja. Se faltar, você vai ter que se virar. Se sobrar, não precisa me devolver. Não sei muito bem a origem deste sentimento que foi despertado em mim, mas eu costumo chamá-lo de insatisfação positiva, progressiva, permanente. Sou um eterno insatisfeito e vejo que a insatisfação é o que me move. Sempre me questiono, recuso o óbvio, não aceito padrões e nunca fui conformado. Para mim, ser conformado significa ter a forma que alguém diz que você deve ter. Então, naquela época de escola, eu ficava pensando em como poderia tornar aqueles R$ 100 em 200 ou 1.000. Porque meu pai não me daria mais mesada e eu queria ter mais retorno desse dinheiro. Naquela época, eu era um estudante medíocre. Meus pais, Clovis e Mary, chamavam-me de 6,5, porque a média para passar de ano era 6, e eu sempre tirava 6,5 em tudo. Era sempre assim. Eu sempre fazia o mínimo possível para poder passar de ano. Não entendia porque era preciso estudar tanto aquilo que a escola ensinava. E quando a gente não tem um motivo muito forte para fazer alguma coisa, a gente nunca se entrega com intensidade. Eu sempre me perguntava qual a razão para aquilo, mas ninguém me dizia. Por isso eu não me entregava. Hoje, sei que medíocre é aquela pessoa que, tendo condições de fazer o melhor de si, contenta-se em fazer o possível, o mínimo aceitável, o mínimo necessário. E eu era essa pessoa e fazia o possível só para passar de ano. Nunca passei direto, porque sempre usei tudo o que podia para postergar ao máximo os meus esforços na escola. Não via sentido em tirar notas mais altas do que o necessário para passar. Por isso, sempre digo que é muito importante adquirir conhecimento. Que você saiba para quê, por quê e o que você vai fazer com esse conhecimento. Senão, você vai gerar uma paralisia mental e não vai se dedicar a aprender direito. Voltando à minha história do tempo da escola, analisei como eu poderia fazer os R$ 100 tornarem-se 200. Então, percebi que havia um grande problema a ser resolvido na escola. Todo mundo que ia à escola tinha um importante motivo para estar lá: viver a hora mágica do recreio. Aquele era um período bem curto, mas valia o esforço de passar 5 horas na sala de aula, acordar cedo e voltar no dia seguinte, apenas para viver aqueles 20 minutos mágicos chamados de recreio. Mas havia um grande desafio. Quando tocava o sinal para sairmos, formava-se uma fila quilométrica na cantina, para que todos pudessem comprar fichas e garantir os seus lanches. Então, eu vi que as pessoas perdiam preciosos minutos daquele momento para ficar na fila. Comecei, desde muito cedo, a perceber que empreender nada mais é do que ajudar alguém a resolver um problema da vida. É ajudar alguém a resolver um problema e ser remunerado por isso. Assim, todos ficam felizes. Quando meu pai me deu a mesada do mês seguinte, fui à minha escola, fora do período de aula, e investi toda a minha mesada comprando fichas da cantina. Comprei R$ 50 em fichas vermelhas, que valiam um salgado, e R$ 50 em fichas amarelas, que valiam um refrigerante. No dia seguinte, coloquei uma pochete na cintura e as fichas dentro dela. E, quando tocou o sinal do recreio, foi aquela correria para a cantina. Então, falei para todos: não precisam correr, eu tenho as fichas aqui. Custam R$ 3 cada. Na cantina, elas custavam R$ 2 e ainda dizia com ênfase: se quiserem comprar na cantina, é mais barato, mas vão perder os momentos preciosos do recreio na fila.
De alguma forma, eu havia percebido que esse sentimento de perda era muito forte. Forte a ponto de a pessoa pagar pela ficha mais cara apenas para não perder o tempo do recreio. Só depois percebi que uma pessoa não trabalharia 24 horas por dia para comprar uma casa nova, mas trabalharia 24 horas por dia para não perder a sua casa. As pessoas trabalham muito mais para não perder alguma coisa. A verdade é que aquele R$ 1 que eu cobrava a mais não era nada comparado aos preciosos minutos do recreio. E então comecei a vender muito. Passado certo tempo, na classe, os colegas começaram a jogar bolinhas de papel na minha cabeça antes do recreio. Eram pedidos. Eu comecei a tirar pedidos já na sala de aula. O negócio cresceu tanto pelo boca a boca que, mesmo antes de tocar o sinal, as pessoas, inclusive de outras classes, tentavam uma maneira de comprar fichas comigo. E eu já não dava mais conta de atender a todo mundo. Convidei alguns amigos para uma reunião na escola. Mostrei a eles o negócio que havia criado, o investimento necessário e o retorno que ele proporcionava. Propus então uma parceria com eles. Alguns não queriam usar a pochete feia na cintura, porque não se sentiam ainda prontos para começar um negócio do zero e de modo tão precário. Foi aí que percebi que nem todo mundo estava disposto a comprar a minha ideia. Outros, porém, tomaram a decisão de trabalhar comigo. Ensinei tudo a eles e então passei a ter uma porcentagem dessas vendas também.